Oi, gente, tudo bom com vocês? Paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Josué, capítulo 21, versículo 44 e 45. Que fala assim. Toda vez que eu vou ler, desfoca. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Então, assim, aqui eu vou dizer o contexto, né? Josué, ele tinha já vencido todos os povos, né? Que estavam na terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Desde o tempo de Abraão, né? Deus prometeu aquela terra para os descendentes dele, né? Deus prometeu uma terra que emanasse leite e mel. Mas todo mundo sabe, quando deu aquela fome, aquela grande fome na terra toda deu, né? Foi na terra toda, não foi só lá no Oriente, né? Aí o povo foi pro Egito, o povo hebreu foi pro Egito. E outros povos foram lá e vieram e tomaram posse daquela terra ali. Aí quando o povo saiu do Egito, Deus os libertou, né? Do Egito, onde eles eram escravizados de uma forma desumana. E Deus foi lá e ergueu Moisés. Aí depois, quando Moisés morreu, ergueu Josué. Então Josué é quem lutou, né? Quem mais lutou, né? Quem teve mais batalhas, conquistou 33 reis, foi Josué. Aí aqui fala assim, e diz que Deus, ele colocou, como fez a promessa dele, que ia entregar os seus inimigos nas mãos e que ia dar aquela terra para eles. Aí o 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então aqui ele estava dizendo, né? Palavra nenhuma falhou. Todas as palavras que o Senhor fez se cumpriram. Nenhuma só palavra que Deus prometeu deixou de ser cumprida. Aí ele disse assim, então vocês sigam, né, aquele Deus, né? Sigam a lei daquele Deus, sigam a lei de Deus, né? Deus não quer, sabe muito da gente. Deus só quer que a gente siga a lei dele, os preceitos dele. E o que eu vejo em Josué, diferente de Moisés, né? Moisés era um líder mais assim, de ir lá, de escutar Deus, de cumprir tudo o que Deus falava. Moisés cumpria tintim por tintim o que Deus falava, mas Josué tinha aquilo, né, da questão da força, de ser um homem de guerra mesmo. E ele dizia assim, né? Ele era muito de ler a palavra de Deus, pelo que eu vi aqui, né, lendo esse livro. Josué era um homem que ele lia muito a lei de Deus. Então era algo que ele mesmo disse, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Era o que Deus falou no coração dele, disse a ele. Josué, esforça-te que eu te ajudarei. E ele também disse para o povo, gente, esforce. Vocês só bastam se esforçar que o Senhor nos ajudará. Então era um homem de fé também, mas Moisés, sem dúvida, era um homem muito mais de fé do que ele, né? Mas Josué era mais pela palavra. Era um homem de fé também, porque isso é algo que eu vejo em todos os escolhidos de Deus. Todos têm fé nele, uma grande fé, não é pequena.
Mas Josué era um homem de ler a palavra até para o povo. Ele gostava de ler a palavra, Josué. Ele lia a palavra, ele disse... E nenhuma só palavra que o Senhor deu a Moisés, nenhuma só palavra que Deus mandou a gente cumprir, eu deixei de ler para vocês. Logo assim, quando o povo, venceu todas as guerras, ele disse isso. Nenhuma só palavra que está no livro de Deus, que está nos preceitos que a gente deve seguir de Senhor, eu deixei de falar para vocês. Ele reuniu todo o povo, que eram milhões de pessoas ali, Então, muita gente. Então, é isso a palavra de hoje. Como que a gente confie na palavra do nosso Deus, porque nenhuma só palavra, nenhum só i é tirado, da palavra de Deus. Então Deus cumpre todas as coisas que Ele promete. Então isso eu achei muito bonito, falou muito comigo. Eu disse, puxa vida, como nosso Deus é tremendo. Mesmo que tenha escrito, eu pesquisei na internet, se ficou algum povo ali e tudo, sabe? Então aqui na Bíblia Deus disse, nenhuma só palavra do que eu disse, então todas as terras ali eram conquistadas. Se ficou algum povo, que não era do agrado de Deus, que era diferente, eu acho que foi porque eles pediram para ficar ali, não porque os hebreus tinham medo, de enfrentar aquele povo ali. Mas eu creio nisso, eu creio que eles tiveram, o povo hebreu teve misericórdia daquele povo e deixou aquele povo ali. Mas porque o Senhor mesmo falou, nem uma só palavra o Senhor deixou de cumprir. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar para essa palavra do Senhor. Jesus, obrigado por tua palavra. Fica conosco, Senhor. Coloca a tua palavra nos nossos corações, que a gente sempre te busque, que a gente sempre queira estar pertinho de ti, Cuida de nós, guarda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Nunca esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.